A paz do Senhor, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a cada uma das senhoras, das senhoritas, e para mim é um grande privilégio poder estar com todos vocês. E hoje nós vamos estudar a lição 9, e que vai ser posta aí também no telão. E como nós sempre queremos também agradecer ao nosso pastor Josué pela oportunidade como presidente e também a todos os vice-presidentes e a Escola Bíblica Dominical, a superintendência, o pastor Wilson e todos aqueles que fazem parte. E a lição de hoje é justamente um tema muito importante: os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Está aí para que nós possamos ler juntos. Vamos então começar. Qual é o título? Vamos ler juntos. Os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Também nós temos o texto áureo, que nos disse aí a respeito de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. O texto áureo, por favor, disse assim: a santificação não é opcional, mas parte do chamado divino para todo cristão. O apóstolo Paulo reafirma que somos vocacionados para viver em pureza. A Bíblia disse em 1 de Tessalonicenses: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Cada um de nós devemos entender que nós somos obra criadora de Deus. Deus nos criou e Deus também nos formou com um propósito. Mas a santificação vem para que nós possamos entender esse processo que cada um de nós temos depois que Jesus, Ele entrou nos nossos corações. Quem nos deu convicção de pecado, de justiça e de juízo? Quem poderia dizer? Estamos numa escola. É uma liturgia diferente daquilo que é uma pregação, é ensino. Quem poderia dizer? Quem nos deu convicção de pecado, de justiça e de juízo? O Espírito Santo. Como estávamos? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos criados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, e Deus é santo. E se Deus é santo, então nós temos a imagem, temos a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é santo, para dar para nós uma condição de santidade. Mas para chegarmos a essa condição de santidade, nós temos que ir capacitando-nos, temos que ir perfeccionando-nos, para que chegamos àquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Este versículo resume a base da lição. A santificação é fruto do chamado de Deus. Se nós fomos criados e fomos formados, então nós temos uma missão. E depois que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, naquele momento que o Espírito Santo nos deu essa convicção de pecado, de justiça e de juízo,
os nossos nomes foram escritos no livro da vida. E passamos daquilo que vivíamos antes a uma condição de santo. E nessa condição de santo, caminhamos nessa terra, mas temos tentações, temos momentos difíceis e também temos o objetivo da lição. Primeiro, compreender o conceito bíblico de santificação. Segundo, reconhecer sua importância na vida do discípulo. Terceiro, aprender a viver em constante santificação. Então, é um processo em constante santificação. Muitas pessoas pensam que a partir do momento que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, já é santo e não necessita de santificação. Recorda que nós somos pessoas, somos seres humanos e temos a tendência de pecar. Também o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, e fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Primeiro, para quê? Para ensinar. Segundo, para redarguir. Terceiro, para corrigir. E quarto, para instruir em justiça. São 4 pilares. E nesses 4 pilares, nós temos esse processo, que temos que entender que o Espírito Santo está em nós. E ele nos leva a compreender a Escritura e também a entender aquilo que é a nossa passagem, a nossa peregrinação por esta terra. Mas também em 1 de Tessalonicenses 4, de 3 a 8, conforme nós já lemos aí na nossa referência bíblica e que foi lido hoje. O texto confirma que a santificação é vontade expressa de Deus e envolve responsabilidade pública. Nós somos pessoas públicas. Nós somos pessoas que, a partir do momento que saímos da condição de pecado, passamos a ter uma nova identidade. Nós somos pessoas do céu. A partir que recebemos a Jesus, estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas temos uma peregrinação. Nessa peregrinação temos que honrar o Pai, temos que honrar o Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, e temos que honrar o Espírito Santo que está em nós. E o Espírito Santo que está em nós, ele continua ainda a trabalhar nas nossas vidas, nas debilidades que cada um de nós temos. E por isso é um processo de santificação. Mas como introdução para o ponto 1 da nossa lição, a santificação é doutrina central da fé cristã. Se nós não santificarmos, não temos a doutrina central da vida cristã. Quer dizer, não vamos reconhecer a doutrina bíblica. Não vamos reconhecer o Pai como Pai, o Filho como Filho e o Espírito Santo como Espírito Santo e que está em nós. Não se trata apenas de emoção ou de um estágio opcional da vida espiritual, mas de um processo contínuo operado por Deus e vivido pelo crente. Santificar significa separar-se para Deus e refletir o seu caráter. Ponto 1.
compreender a santificação. Servirmos a um Deus santo. A santidade começa no próprio Deus. Isaías contemplou essa realidade. A Bíblia disse em Isaías 6:3: e clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem que estava dizendo isso que Isaías viu nessa revelação? Quem que estava dizendo? Os serafins. Eles estavam em cima de Deus e eles diziam: Santo, Santo, Santo. É um superlativo absoluto. E podíamos pôr também um superlativo absoluto sintético. Poderia dizer Santíssimo, mas está dizendo Santo, Santo, Santo. Quer dizer, está falando do Pai. Muitos teólogos, ou muitas pessoas que ministram, eles falam que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Mas não é uma sombra, nem uma tipologia que iria mostrar o Pai, o Filho e depois também o Espírito Santo. Aqui está mostrando somente o Pai. O Pai é santo, santo, santo. Então, mais uma vez reitero, se nós colocarmos um superlativo absoluto sintético, nós poderíamos resumir santo, santo, santo em santíssimo, para que dessa forma possamos nós ir aprendendo um pouco mais sobre a pedagogia e também a teologia bíblica que nos mostra isso. Também nós vemos aí no ponto 2, que disse: santos como Deus é santo. 1 de Pedro 1:15 e 16. 1 de Pedro 1:15 e 16, que disse as Escrituras aí. Poderíamos, o que pode mostrar aí para nós? Vamos ler juntos? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Santificação é identidade e compromisso. Ele está dizendo que ele é santo. E ele está pedindo que nós também sejamos santos. Mas como que a pessoa vai ser santa? Quem poderia dizer para mim? Estamos numa escola. Quem poderia dizer? Como nós vamos ser santos? Muito bem. Primeiro passo. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, apesar que fomos criados pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo. Então nós temos aí o Elohim em nossa vida. E quando nós recebemos, naquele dia, zerou. Todo o nosso pecado foi perdoado. Mas temos um processo. E esse processo nos leva a entender também as obras que nós fazemos nessa terra. Quais são as obras? Nós temos obras somente boas ou temos obras más? As duas, temos as duas.
Mas Deus quer as duas para nós ou quer uma? Quer uma. Então nós temos que melhorar o nosso caráter. Temos que melhorar o nosso compromisso como cristão, porque a partir do momento que recebemos a Jesus, nós somos testemunhas vivas nessa terra. Mas somos testemunha para testificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para mostrar que estamos numa igreja e onde que essa igreja tem um processo litúrgico para ensinar aquilo que a Bíblia disse, para que nós alcancemos aquilo que Ele quer, que é a santificação total nossa. Também, se nós observarmos no livro de Apocalipse, que é escatológico, no capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer assim, como poderia estar escrito na sua Bíblia: aquele que vencer. Aquele que vencer. O que está dizendo mais? Aquele que vencer será o quê? O seu nome está escrito, mas será vestido também de vestiduras brancas. Será, é futuro, será vestido de vestiduras brancas. E Deus não apagará o nosso nome do livro da vida, porque nós chegamos ao final vencendo. Ele é o vencedor e nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus, que nos dá a santificação através da palavra que está revelada para as nossas vidas. Também o ponto 1:3. Sem santificação, sem ver Deus. A santidade é indispensável à comunhão com o Senhor. A Bíblia disse em Hebreus capítulo 12, versos 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu pergunto aí para as irmãs que também estão aqui: se nós não seguir a paz com todos, nós vamos ver a Deus, sim ou não? E a pergunta retórica é: todos nós que estamos aqui seguimos a paz com todos? E por que o silêncio? Então necessitamos capacitar-nos, necessitamos santificar-nos, sim. Mas aí existe duas colocações. Nós temos a palavra shalom, que é hebraico, e temos eirene, que é grego. Aí está dizendo de uma forma horizontal. Está dizendo seguir a paz com todos. E que mais? E a sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós temos horizontal, seguir a paz com todos, para que nós possamos ter Shalom, que é a paz interior, conectado com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não que uma depende da outra, mas eirene em grego significa que nós temos que buscar ou seguir a paz com todos. Se nós seguirmos a todos, então aquilo que é hebraico. Então, Shalom na nossa vida
vai refletir que nós estamos conectados com Deus, amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós dissermos que amamos a Deus sobre todas as coisas e não amamos ao próximo, como a nós mesmos. Pergunto para as irmãs aqui e os irmãos também: se nós não amamos a nós mesmos, nós temos depósito para amar o nosso semelhante? Não. E as pessoas estão contentes ou contentes como são? Agora, se eu não estou contente comigo mesmo, eu não amo a mim mesmo, então eu digo, eu amo a Deus, mas não amo ao meu semelhante. Essa palavra, eu amo a Deus, e vou dizer fortemente, é uma palavra hipócrita ou não? Mas às vezes não dizemos. Às vezes a realidade nossa não é essa. Então, se nós necessitamos dessa santificação, é porque entendemos que Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, que está em nós, e vai nos mostrando a cada dia mais como nós devemos ser. Também o ponto 2, santificação, uma nova maneira de viver. 2:1, os discípulos de Cristo são chamados à santificação. O discípulo inclui transformação pela palavra de Deus. Jesus declarou e nos ensina no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, versos 17, santificar-os na tua verdade, a tua palavra é o que vai nos levar à santificação é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Possamos nós, como pastores, como ministros, como homens e mulheres de Deus, nós orarmos, nós declararmos a palavra na vida da pessoa. Mas se a pessoa não lê, se a pessoa não ora, se a pessoa não busca a Deus, ela não tem o conhecimento de entender que o guião para as nossas vidas é a palavra escrita. A palavra escrita é a voz de Deus na minha vida todos os dias. Muitas pessoas dizem, Deus não fala comigo, é porque não lê. Se lesse, Deus estaria falando contigo e comigo a cada momento, porque a palavra escrita é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Então, quando nós pensamos que necessitamos, a palavra é um instrumento de santificação, é porque a palavra é vida, e é ela que liberta, é ela que dá para nós, na nossa subconsciência, aquilo que é escrito, para que a alma e o espírito seja dividida pela palavra, como está escrito. Nós temos o espírito que comunica com Deus, temos a alma, que espírito e alma também se comunicam, mas nós temos um corpo. A alma tem mais a tendência de que aquilo que é os desejos da carne. E os desejos da carne é pecaminoso.
Não quer dizer que todos os desejos da carne sejam pecaminosos, mas a influência do mundo na nossa vida, ela nos leva a muitas vezes esquecer a palavra, deixar a palavra de lado e caminhar pelas emoções. Emoções, fator psicológico, mas também nos leva às ações. Nossa, que ação eu estou tomando diante daquilo que está me perseguindo ou me maltratando psicologicamente. Então temos que pensar que o processo não é tão fácil, mas é possível quando nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas. Ponto 2.2. A santificação e o relacionamento com Deus. A santificação envolve purificação contínua. O apóstolo Paulo escreve em 2 de Coríntios, capítulo 7, versos 1: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O temor do Senhor conduz ao crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda carta à igreja de Coríntios, que não era uma igreja fácil, cheia dos dons do Espírito Santo, mas com muitos problemas na Grécia. Então o apóstolo Paulo, ele esteve ali, Priscila e Áquila também esteve ali, ali teve outros ministros, também estiveram ali, mas era uma igreja com problemas, era uma igreja difícil. E o apóstolo Paulo também menciona nessa instrutiva bíblica para que as pessoas dessa igreja pudessem ter uma santificação contínua. Quer dizer, não é que eu me santifico, hoje eu peço perdão e amanhã cometo o mesmo erro. Quer dizer, se eu sou consciente que pequei, amanhã eu não posso pecar de novo. E se eu peço perdão, a graça do Senhor está, a misericórdia está a cada manhã. Ele recebe aquilo que é o meu pedido, aquele pedido de perdão. Ele recebe, mas se eu continuar pecando, quer dizer, a prática do pecado, o que ela é? A prática do pecado, o que ela é? Pecado, é morte. Então, como que eu posso reconhecer que peco? Peço perdão, entra a misericórdia, porque a graça foi na cruz, ali derramou sangue, depois ele ressuscitou, subiu ao céu, num lugar feito não por mãos de homens, ali ele como sumo sacerdote e também como Cordeiro de Deus, ele como sumo sacerdote apresenta o sangue, e aquele momento o sangue tem validade para sempre. Mas nós continuamos pecando, ali entra a graça. E se nós continuamos pecando, pedimos perdão, continuamos pecando, pedimos perdão, isso significa prática. Isso não significa que reconheceu verdadeiramente, então vai ser difícil para essa pessoa chegar à santificação ou à santidade que Deus quer para as nossas vidas. Vamos ao ponto 2.3. Crescendo na comunhão com Deus. A comunhão com Deus exige pureza interior, que é o Shalom, que é também Irene, que é
horizontal para os seres humanos. E comunhão com Deus devemos ser a cada dia, ter esse processo. A Bíblia diz e nos instrui. Em Salmos 24, 3 e 4 disse assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aqueles que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganhosamente. Quem subirá ao monte de Deus? Quem subirá? E que poderíamos até dizer uma parte escatológica: quem será arrebatado? Temos pureza na alma, temos pureza no espírito, temos nós uma condição de dizer: eu sou santo, ou necessito de santificação. Tem muita gente que grita, que salta, que treme, que faz um monte de coisa, mas sua vida é um desastre. Para os demais, parece que é muito santo, muito espiritual, mas na sua vida diária é um desastre. E como nós poderíamos dizer, será que é emocional ou espiritual? Será que é santificação que leva a pessoa a verdadeiramente, pela palavra, entrar nesse lugar santo e dizer: Senhor, eu quero ser menos, eu quero diminuir para que o Senhor cresça em mim. Eu não quero aparecer, mas eu quero que o Senhor apareça em mim, porque eu sou criado à sua imagem, à sua semelhança. O seu Filho veio por mim, o seu Espírito está em mim e me leva a entender a doutrina da palavra, para que eu seja aquele que espero com convicção a sua vinda naquele dia, para encontrar com os mortos em Cristo e sermos essa igreja arrebatada para as bodas do Cordeiro. Isso significa um processo de entendimento, é pedagógico também é ciência. E nós temos que pensar que Deus quer que todos nós nos santifiquemos, nos melhoremos, e que todos nós possamos ser pessoas avivadas, não emocionalmente, mas no espírito, na busca contínua de Deus, tendo esse shalom, mas também horizontal, com o ser humano e com nós mesmos. Quem ama a Deus deve amar o seu semelhante, mas primeiro deve amar-se a si mesmo para amar o próximo horizontalmente, senão não chegaremos à santificação. E isso disse as Escrituras. Estão entendendo, irmãs, irmãos? Muito bem. Sim? Eu lembro que quando eu estava na Aceitei Jesus, e a gente na ceia, quando ia cear, o pastor falava assim: durante o mês, o que vocês fizeram? Vocês se avaliaram? Vocês sabem o que estão fazendo na Santa Ceia? Então, por toda vez que vai ter a ceia, eu lembro dele.
Porque tem hora, pastor, a santificação dá uma balançada na gente de confuso. Mas em Cristo, tudo se pode. Por nós mesmos não vamos poder, mas nele tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Obrigado, irmã, pela sua participação. O ponto 3, a constante santificação. A palavra de Deus é a vida de santidade. A Escritura orienta ao caminho do crente. A Bíblia diz e nos ensina. Salmo 119, 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Quer dizer, sempre devemos observar a palavra, porque a palavra veio para ensinar. E se ela ensina, ela vai redarguir, vai tirar de dentro de mim tudo aquilo que não serve. E depois de redarguir, vai me corrigir, me corrige. E depois que corrige, então aí ela instrui na justiça de Deus, não na justiça do homem, mas é a justiça de Deus mostrada através da palavra, para que nós possamos chegar a essa santificação que necessitamos, conforme fala também aí no Salmo 119, 9. A obediência à palavra de Deus molda o caráter do discípulo. Pergunta aos irmãos e às irmãs que aqui estão. É uma classe de irmãos, mas tem os irmãos também, graças a Deus pelas suas vidas. Pergunto, aqueles que não lê a palavra, ler é uma coisa, ler é uma coisa. Tem muita gente que lê a palavra como um livro. A palavra de Deus deve ser lida como um livro ou deve ser esquadrinhada. Quer dizer, eu afirmar a minha vista ali, meditar no que está escrito. Muita gente disse assim, eu já li as Escrituras 15 vezes, 16 vezes, e graça que tem pessoas que fazem isso. Mas se eu perguntasse para essas pessoas, vocês meditaram em um só capítulo da Bíblia? Aí está a diferença. Como eu citei o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 2 de Timóteo, versículo 16 e 17, já analisou pedagogicamente o que ali está escrito? Que isso influencia no espírito, na alma e no corpo, para a santificação, para a conduta, para sermos pessoas diferentes, luz e sal nessa terra. Ou simplesmente eu posso ler toda a Bíblia e ela não falar nada comigo, porque leio como se fosse um livro qualquer. Aí está a diferença. Então a palavra tem que redarguir aquilo que está mal dentro de mim, tem que colocar para fora, porque é a palavra que liberta. E conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que é livre pela palavra, dificilmente vai cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, de consciência ou inconsciente. E nos mostra aqui também no ponto 3:2, o Espírito Santo nos santifica.
Disse a Bíblia, a palavra de Deus diz e nos instrui, 2 de Tessalonicenses 2,13. Mas deveremos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Fé da verdade. Eu sou filho porque o Pai me adotou. Em Efésios capítulo 1, versículo do 3 adiante, fala que antes que nós fomos predestinados a ser adotados filhos de Deus. Qual é o processo? O Espírito Santo nos deu convicção de pecado, justiça e de juízo. O Pai deu o dom de fé para nós naquele momento para receber o Filho, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então deu o dom de fé. E com esse dom de fé que veio do Pai, não são dons espirituais, é o dom de fé para receber o Filho. E naquele momento recebemos o Filho e o Pai nos adotou. E a partir daquele momento nós passamos a ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Passamos de morte a vida, de criatura a filho. Aí é o processo da santificação que todos nós devemos compreender diariamente. O Espírito atua internamente na transformação do crente. Todos nós temos o ponto 3.3, que é o último, santificados pelo sangue de Jesus. A base da santificação é a obra de Cristo. A Bíblia diz e nos instrui. Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Feita uma vez. Eu pergunto para os irmãos todos já receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Necessitou quantas vezes derramar o sangue do Cordeiro para que pudesse ser filho e filha de Deus? Uma só vez e para sempre. Aí está a autoridade do sangue. Dali para frente é a graça e a misericórdia de Deus que vem todos os dias para as nossas vidas. E se nós temos graça e temos misericórdia, então temos a doutrina da palavra, nós temos o Pai, temos o Filho, temos o Espírito Santo, então nós temos os três em nós, e nós somos espírito, alma e corpo. Veja bem, Elohim, lá na criação, capítulo 1, versículo 26 e 27. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Elohim, apesar que é singular, mas é plural, porque fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Então, temos nós, nessa criação, o Espírito, a alma e o corpo. E ele é santo. Santo. O Filho é santo. Mas o Filho veio a este mundo, se encarnou como carne nessa terra para morrer por nós. E ele morreu por nós. Quanto tempo ele esteve ministrando? Quanto tempo esteve nessa terra ministrando? Dos 30 aos 33 anos. Por que 30? Para ser sumo sacerdote, conforme a Torá, tem que ter 30 anos. Não sacerdote, mas como sumo sacerdote sim.
E no capítulo 3 do livro de Hebreus também fala ali o sumo sacerdote, apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão. Pergunto, Jesus nessa terra, ele exerceu o seu sumo sacerdote? Estamos na aula, estamos chegando ao final. Não exerceu. Ele não exerceu. Ele não ofereceu nenhuma vez lá no templo o sangue de animais. Nenhuma vez. Mas ele tinha que cumprir o seu sumo sacerdócio. E como ele cumpriu o sumo sacerdócio, no capítulo 9 do livro de Hebreus, ele subiu aos céus, num lugar não feito por mãos de homens, quer dizer, na própria presença do Pai. Ali ele apresentou ele como sumo sacerdote, e ali ele apresentou o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, Deus recebe o sangue do Filho. Naquele momento, o sumo sacerdote, ele fecha a aliança do Antigo com o Novo Testamento. E é por isso que nós temos a graça de Deus todos os dias nas nossas vidas. Amém? E quero ir para a parte de conclusão. A santificação é vontade de Deus e marca o verdadeiro discípulo, pois 3 dimensões são possuídas aqui: posicional, já santificados em Cristo; progressiva, crescimento contínuo; futura, plena conformidade com Cristo. O discípulo busca santidade como resposta à graça. A igreja que vive essa verdade preserva a sua identidade e glorifica ao Senhor. Meus irmãos e as minhas irmãs, estamos concluindo dizendo que ha sido um privilégio poder estar com as irmãs e com os irmãos, e vamos santificando-nos. A palavra de Deus é a verdade. Não é fácil, mas é um processo diário, e mais importante, temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Colocamos-nos de pé, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo dia que nos dá, pela oportunidade de ministrar a sua santa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por fazermos recordar a sua palavra. E que possamos nós, como igreja, como seu povo, caminhar nesse processo, conforme disse a sua palavra. Obrigado, Pai, pela diretiva de todos os assuntos acá mostrados e ensinados, e que a sua igreja seja uma igreja perseverante na obra. Amém e amém. Deus os abençoe. Obrigado, pastor.